tema dessa palavra é: El tema de esta palabra es: que tipo de vaso você é? ¿qué tipo de vaso tú eres? Então eu vou estar ministrando essa palavra Entonces yo voy a estar ministrando en esta palabra para essa igreja para esta iglesia e será poderosamente, Deus vai falar poderosamente conosco. y Dios va a hablar a través de esta palabra poderosamente. Eu vou pedir para o apóstolo Palácios. Yo voy a pedirle al apóstol Palacio que justamente lea en español Romanos capítulo 9, verso 19 hasta el 23. Porque está en pantalla. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Coloca a mão no seu coração. Coloque la mano en su corazón. Eu vou estar fazendo uma oração Yo voy a estar haciendo una oración para que essa palavra para que esta palabra venha penetrar na sua alma, venga a entrar en tu alma, venha entrar no seu espírito, venga a entrar en tu espíritu, venha entrar sobre o seu ser, venga a entrar sobre todo tu ser, para que quando você entrou nessa igreja, para que cuando tú entraste a esta iglesia, essa palavra esta palabra ela venha tocar poderosamente sobre você, ella pueda tocar poderosamente sobre e usted, que da maneira que você entrou, y de la manera que tú entraste, você não vai sair da mesma maneira, usted no va a salir de la misma manera, porque a palavra vai trabalhar sobre porque você, la palabra va a hacer un trabajo sobre ti, a palavra vai agir sobre você, la palabra va a hacer efecto sobre ti, a palavra vai te transformar, la palabra te va a transformar, a palavra vai te fortificar, la palabra te va a fortificar, a palavra vai te edificar, la palabra te va a edificar, ela vai fazer um efeito poderoso ella va a dentro hacer de você. un efecto poderoso dentro de usted. No nome do Senhor Jesus En Cristo, el nombre del Señor eu Jesucristo, peço para que o Senhor, yo pido para el Señor que age sobre a vida dos teus que filhos, comience a trabajar sobre la vida de tus que hijos, age poderosamente sobre a vida deles, haz poderosamente sobre la vida para de que ellos, eles venham receber a edificação, para que ellos puedan recibir la edificación, para que eles venham ser fortalecidos, para que ellos vengan a ser fortalecidos, para que eles venham ser renovados, para que ellos vengan a ser para renovados, que eles venham ser tocados para que ellos puedan ser pelo tocados poder do Espírito por el Santo poder del Espíritu e Santo pelo poder da palavra, y por el poder de la e que palabra, a palavra do Senhor y que la palabra del Señor venha agir sobre os corações, venga a ser sobre los corazones, aonde tiver o roubo a donde esté el robo contra a vida dos teus filhos, contra la vida de tus hijos, venham ser cancelados. venga a ser cancelado. Senhor, Señor, nesse momento, en este momento amarra os demônios, atamos a los demonios, que todo roubo espiritual que todo lo que se esté robando espiritualmente sobre a vida dos teus filhos sobre la vida de tus venham hijos ser atados, venga a ser atado venham ser presos venga a ser na autoridade em nome de Jesus, por la autoridad en nombre de que os Jesús, seus filhos que tus hijos venham ser impactados vengan a ser impactados pelo poder da palavra de por el Deus, poder de la palabra de Dios, no nome do Senhor en el Jesus. nombre de Jesús. E aquele que recebe a palavra, Y aquel que ha recibido esta levanta palabra, suas mãos aos céus, levante su mano al bate cielo palmas ao y Senhor denle un Jesus, aplauso poderoso al Señor, e pode tomar vossos assentos. y puede tomar su asiento. Como que tem aqui a... não vou precisar da Bíblia. Ok. Amados irmãos, Amados hermanos, nós temos aqui um texto bíblico nosotros aquí tenemos este texto bíblico escrito por apóstolo Paulo. escrito por el propio apóstol Pablo. Este homem Este hombre era um homem que no qual perseguia a igreja. era un hombre por el cual en su pasado persiguió a la iglesia. Era um homem que não temia a Deus. Era un hombre que no tenía temor de Dios. A palavra do Senhor vai dizer Y la palabra de Dios relata que antes de ser Paulo, que antes de ser Pablo, ele era Saulo. él era Saulo. A palavra de Deus em Atos 9 La palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 9 vai falar a respeito está hablando al respecto que ele teve um encontro com Deus. que él estuvo un encuentro con Dios. Este homem Este hombre era um vaso de ira. era un vaso para ira. Era um vaso que no qual Deus, ele perseguia Deus e os seus servos. Él era un vaso por el cual perseguía a la iglesia, perseguía a Dios y era un perseguidor.
era um perseguidor que no qual perseguia os filhos de Deus na terra. Era un perseguidor el cual perseguía a los siervos de Dios aquí en la tierra. Eu vou fazer uma introdução para vocês, Yo voy a hacer una pequeña introducción para ustedes, para que você compreenda para que ustedes comiencen a que comprender em Atos 9 que en Hechos capítulo 9 vai falar que Saulo, está hablando que Saulo, ele estava respirando él estaba respirando ameaças contra os seus discípulos amenazas contra los e discípulos contra os seus y sacerdotes. contra los sacerdotes. Eu quero fazer uma introdução Yo quiero hacer una pequeña introducción para que você compreenda para que usted comience a o comprender que é vaso de ira. lo que es un vaso de ira. O vaso de ira geralmente El vaso de ira generalmente é uma pessoa nervosa, es una persona nerviosa, é uma pessoa que não tem um autodomínio, es una persona que no tiene un autodominio, é uma pessoa que geralmente é estressada es una persona que generalmente vive estresada. e é um tipo de vaso que persegue outros tipos de vasos. Entonces es un tipo de vaso que tiene persecución contra otros vasos. Saulo era um homem irado. Saulo era un hombre iracundo. Eu quero introduzir aqui para vocês compreenderem, Yo quiero hacer una introducción para que usted comprenda, para que o Saulo viesse ter uma transformação. para que Saulo pudiese tener una transformación. Eu quero fazer uma introdução aqui, Yo quiero que usted entienda que estoy haciendo una introducción con esto, porque várias vezes eu li essa passagem de Atos 9:1 em diante, porque varias veces cuando yo comienzo a leer en el libro de Hechos capítulo 9 en adelante, imagino eu me imagino yo que Deus estava fazendo um propósito sobre a vida de Saulo. que Dios tenía un propósito en la vida de Saulo. Geralmente as pessoas que perseguem o próximo Generalmente las personas que persiguen al prójimo é porque Deus tem um propósito sobre a vida dessa pessoa. es porque generalmente Dios tiene un propósito con la vida de esa persona. Saulo era um perseguidor irado, Pablo era un perseguidor airado, mas quando Deus quis ter um encontro com Saulo, mas cuando Dios quiso tener un encuentro con Saulo, com esse vaso, con ese vaso, dentro dele era ira, dentro de Pablo había ira, havia ódio, había odio, havia perseguição había persecución contra os servos de Deus e a igreja. contra los siervos de Dios que servían en la iglesia. Então era um vaso de ira. Pablo entonces era un vaso de ira. Para que ele viesse ser um vaso de honra, Para que él pudiese transformarse en un vaso de honra, a Bíblia vai nos relatar la Biblia hace un relato acerca que Saulo, que Saulo, ele estava num caminho él estaba en el camino sobre um cavalo. sobre un caballo A palavra apareceu como luz sobre a vida de y Saulo. la palabra apareció como una fuerte luz sobre la vida de Pablo. E essa luz Y esa luz foi Jesus fue el mismo Jesús falando para Saulo: hablando para Saulo Saulo, Saulo, y diciendo: Saulo, Saulo, por que você me persegues? ¿por qué tú me persigues? Por que você persegue a mim e a minha igreja? ¿Por qué tú me persigues a mí y a mi iglesia? Era um vaso irado, Era un vaso airado. mas quando Deus tem um encontro com um vaso de ira, Mas cuando Dios se encuentra con esos vasos de eu ira, tenho uma palavra para falar aqui nessa igreja. yo tengo una palabra para hablarle a alguien en esta iglesia. Quando Deus ele tem um encontro comigo e com você, Cuando Dios tiene un encuentro contigo y conmigo, a luz de Deus resplandece sobre você. la luz de Dios resplandece sobre ti. Começa a transformar sua história. Comienza a transformar tu historia. Começa a transformar de dentro para fora. Comienza a transformarte de adentro Começa para a afuera. transformar a sua vida. Comienza a transformar tu vida. E você começa a ser moldado pela mão de Deus. Y usted comienza a ser mudado por la mano de A Dios. palavra de Deus a dizer La palabra de Dios está diciendo: que Saulo ele cai do cavalo Saulo estaba en el caballo e ele cai sobre o chão. y él cayó sobre el suelo. A luz foi tão forte La luz era tan fuerte porque ele não conseguiu contemplar porque él no podía mirar a glória do Senhor Jesus. la gloria del Señor Jesús. Essa glória estava referindo Estaba revelando sobre a palavra de Deus. sobre la palabra de Dios. Hoje a palavra de Deus Hoy la palabra de Dios vai trazer luz para a tua história, está trayendo luz a tu para historia, retirar toda a ira, para sacar la ira, para tirar todo o ódio, para sacar el odio, para tirar toda a mágoa, para sacar para toda tirar toda a tristeza, tristeza, toda atadura, todo o mal sobre a tua toda vida. mal sobre tu vida. Deus vai transformar a sua vida Dios va a transformar tu para que vida você venha ser um vaso de Deus, para que tú vengas a ser un vaso para de que Dios, você venha ser transformado pela mão de Deus. para que tú vengas a ser transformado por Deus el amor de Dios. tragará luz para você. Dios está trayendo luz para ti. Quem crê nessa palavra da glória a Deus? Que esta palabra de gloria a Dios.
A palavra do Senhor em Atos La palabra de Dios en el libro de Hechos. vai estar falando no versículo de número 21 e 22. Hechos capítulo 21 y 22. Eu vou introduzir primeiramente o vaso que é de desonra e de ira. Yo voy a hablar primeramente un vaso de deshonra e ira. Na palavra do Senhor em Atos 21 e La 22. palabra en Hechos 21 e 22. 21 y 22. No capítulo de número 9, aliás, capítulo de número 9. ¿Cuál es el capítulo? É o capítulo 9, 21 e 22. Capítulo 9, perdón, capítulo 9, E 21 e 22. verso 21 y 22. Vai estar falando a respeito Está hablando al respecto, que existe dois tópicos. que existen aquí dos tópicos. No versículo de número 21, En el versículo capítulo 21 vai estar falando a respeito está hablando al respecto que nós que nosotros somos presos estamos presos por circunstâncias da nossa vida, muchas veces por las circunstancias de nuestras vidas, para que nós venhamos ser transformados por Deus, para que nosotros vengamos a ser transformados por Dios, como Saulo foi transformado, como Saulo fue transformado, conforme eu estava introduzindo a palavra. conforme yo estaba dando la introducción a la palabra. O vaso de ira ele é transformado El vaso de ira fue transformado e ele foi moldado y él fue mudado ao ponto que ele escreveu várias cartas al punto tal que él tuvo que escribir varias cartas. e ele foi o maior defensor do evangelho. Y él se convirtió en el mayor defensor del Eu evangelio. quero que você entenda Yo quiero que usted entienda que existe dois tipos de vaso: que existen dos tipos de vasos: o vaso de honra un vaso de honra e o vaso de desonra. y un vaso de deshonra. Para falar desse tema um pouco polêmico, Para hablar de este tema que es un poco polémico, o vaso de desonra, el vaso de deshonra geralmente generalmente ele é um vaso que não é capacitado es un vaso que no tiene capacidades para receber aquilo que Deus tem para entregar. para recibir aquello que Dios le quiere entregar. Eu vou introduzir algo para vocês entenderem aqui. Yo voy a introducir algo para que usted pueda entender esto. Deus, quando ele pega um barro, Cuando Dios comienza a trabajar en el barro, o barro ele é processado. el barro tiene que ser procesado. E geralmente esse processo é duro, Y generalmente es un proceso duro, porque o barro ele fica sobre a roda porque el vaso es colocado sobre la rueda e o oleiro fica com seus pés pisando E el e alfarero- fazendo a roda girar. y el alfarero comienza a pisar y darle movimiento a la rueda. A mão desce sobre o barro La mano del alfarero sobre el barro e começa a moldar o vaso. y comienza a darle forma al vaso. Muitas das vezes eu e você, como servos de Deus, Muchas de las veces usted y yo como siervo de Dios, não gostamos de passar por processos. nosotros estamos pasando por procesos. Não gosta de passar em processo. Y muchas veces usted no puede evitar pasar por el E proceso. muitas das Y vezes, muchas de las veces os processos sobre as nossas los vidas procesos sobre nuestras vidas, faz eu e você entonces usted y yo passar por esses processos e ser um vaso de desonras em momentos. muchas veces pasando por ese proceso somos un vaso de deshonra. E isso faz a gente sair da conexão com Deus. Y eso hace que mucha gente se desconecte de la conexión con Dios. A ira geralmente procede furor contra Deus. La ira generalmente produce un furor en contra de Dios. E eu e você se desconecta. Y usted y yo muchas veces nos desconectamos. Eu fiquei me perguntando por que o Senhor quer que eu fale isso nessa igreja. Y yo me hice una pregunta dentro de mí: Señor, ¿por qué tú quieres que yo hable esto en esta iglesia? Porque Deus ele quer transformar alguns vasos nessa igreja. Porque Dios quiere hacer una transformación en los vasos de esta iglesia. Deus quer trabalhar em pessoas Dios aqui. quiere trabajar en personas aquí. Deus quer mudar a sua história. Dios quiere cambiar tu historia. Como Deus transformou Saulo Como Dios cambió a Saulo para ser um vaso na mão do Senhor. para hacer un vaso en la mano del Señor. Eu estou aqui diretamente do Brasil Yo he venido directamente de Brasil para falar para você para hablarte a ti que toda impureza que toda impureza sobre o seu coração, sobre tu corazón, sobre a sua alma, sobre tu alma, sobre o teu espírito, sobre tu espírito, sobre o seu ser, sobre tu por ser, intermédio de você, por intermedio de ti, Deus vai te fazer Dios va a hacer uma transformação, una transformación tirando a desonra sobre a sua vida, de deshonra hacia honra en tu vida, sobre transformando a sua história cambiando tu historia e fazendo um vaso na mão do Senhor. cambiándote como un vaso en las manos del Señor. Quem está entendendo a glória a Deus? Quien está entendiendo esta palabra de gloria a Dios,
Quando dentro do vaso de desonra, cuando estamos como un vaso de deshonra, geralmente se fala em situações adversas que a gente como falho. generalmente estamos hablando con personas que están siendo procesadas por varias situaciones. E isso faz a gente não receber o que Deus tem para nos entregar. Y eso hace que la gente no pueda recibir lo que Dios nos quiere entregar. Quando Deus ele começa a trabalhar sobre o vaso, Cuando Dios comienza a hacer el trabajo sobre el vaso, a Bíblia vai nos relatar la Biblia nos va a relatar em Jeremias 18:1, Jeremías 18:1, do 1 ao 4, del 1 al 4, vai falar que o Senhor, está hablando que el Señor, não, Jeremias, tá? Jeremías, Jeremias, pode ler a palavra. dice así la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Próximo. levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Próximo. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Os vasos que Deus trata Los vasos que Dios trata passa por processos. pasan por procesos. Alabarassamaya. É algo tão profundo que o Senhor está falando ao meu espírito, Es algo tan profundo que Dios está hablando a mi espíritu. que Deus ele quer transformar vidas aqui de tal maneira Que Dios quiere transformar vidas aquí de tal manera que você não está entendendo. que muchas veces usted no está entendiendo. Tem pessoa que aqui ora, Hay personas que aquí oran, que busca, que buscan, paga preço em oração, pagan precio en oración, paga preço em consagração, pagan un precio en consagración, é fiel à obra do Senhor, son fieles a la obra del Señor, mas o processo não te permite você ser vaso. mas el proceso no te permite ser un vaso. E esses processos Y esos tipos de procesos faz a gente ser moldado. hace que la gente sea mudada, E muitas das vezes a resistência y muchas veces la gente crea una resistencia e passa a ser um vaso de desonra por causa da resistência. y pasa a ser un vaso de deshonra por causa de la resistencia. O Senhor fala ao meu espírito, El Señor está hablando a mi espíritu. dura coisa é Dura cosa es você passar por processo para usted pasar por un proceso e você não achar solução. y usted no encontrar una solución. Os vasos que Deus quer moldar Los vasos que Dios quiere transformar é uma transformação, es una transformación, porque quando a mão de Deus desce porque cuando la mano de Dios desciende sobre mim e você, sobre mi vida y sobre tu vida, Ele começa a moldar, Él comienza a moldear, a darle forma. Ele começa a formar. Él comienza a formar. Geralmente a forma de Deus Generalmente la forma que da Dios não é do lado de fora, no es del lado de afuera, é do lado de dentro. es del lado de adentro. Quando a mão de Deus entra dentro da Cuando sua la alma, mano de Dios entra sobre tu alma, quando a mão de Deus entra dentro do cuando seu la mano ser, de Dios entra dentro de tu ser, quando Deus trabalha dentro do seu interior, cuando Dios trabaja dentro de tu interior, Deus ele começa a trabalhar no caráter, Dios comienza a trabajar en tu carácter, Deus começa a trabalhar no seu ser, Dios comienza a trabajar dentro Deus de tu começa a ser, te capacitar espiritualmente, Dios comienza a darte capacidades Deus começa a te dar espirituales, força, Dios comienza a darte fuerza, Deus começa a te dar vigor, Dios comienza a darte vigor, Deus começa a te levantar, Dios comienza a levantarte, Deus te começa a te Dios capacitar, comienza a capacitarte, porque todo vaso porque todo vaso tem que entrar na fornalha, tiene que entrar en esa área, todo vaso tiene que entrar en el fuego, todo vaso todo vaso vai passar pelo va a forno. pasar por el horno. Entenda o que eu quero dizer. Entienda lo que yo quiero decir. Quem é chamado, Quien es llamado, quem é escolhido, quien es escogido, passa por processo, pasa por el passa proceso, pela fornalha, pasa por el para ser proceso vaso. para poder ser vaso. Chamaia subriandarácia. Fala comigo assim, vaso que é vaso. Repita conmigo así, vaso que es vaso,
passa por processo. Pasa por el proceso. Você que tem fé, fala assim. Usted que tiene fe, Dá habla um así. toque assim no seu irmão. Toca el que tiene a su lado y dele un toque. Você está entendendo o processo? Y dígale, ¿usted está entendiendo el proceso? Se você não está entendendo, Si usted no está entendiendo, você vai pegar o código aqui agora. usted va a entender un código aquí ahorita. Para você ser vaso de honra, Para usted poder ser un vaso de honra, você precisa deixar a mão de Deus trabalhar sobre você. usted necesita dejar que la mano de Dios trabaje sobre su vida. Comece a entender. Comienza a entender, O oleiro é Deus. O oleiro, ok, que el alfarero es Dios. você é o barro. Usted es el barro. A partir do momento A partir de este momento, que você levantou a mão para que Jesus, si usted levantó la mano para Jesús, você não manda mais na sua vida. usted no gobierna más en tu vida. Porque quem vai governar você Porque quien va a gobernarte a ti vai ser o grande eu sou. va a ser el gran yo soy. Vai ser Jeová Rafa. Va a ser Jehová Vai Rafa. ser Jeová Jireh. Va a ser Jehová Jireh. Vai ser o Alfa. Va a ser Rafa. Vai ser o Ômega. Va a ser el Vai ser o Omega. começo, Va a ser el o principio princípio e o fim de todas as coisas. de todas las cosas. O vaso que é vaso de Deus El vaso que es vaso de Dios é transformado, es transformado, é moldado, es mudado para que as coisas novas venham sobre a sua para que vida. las cosas nuevas puedan venir sobre tu vida. Quem está entendendo a glória a Deus? Quien esté entendiendo, levante la mano y dé gloria a Dios. Para você começar a entender, Para que usted pueda comenzar a entender, depois que o vaso después que el vaso saiu do forno, salió del horno, o vaso ele vai ser medido pelo oleiro. el vaso va a ser medido y probado por el alfarero. O oleiro vai olhar para mim e para você. El alfarero va a probarme a mí y a usted. Não é a aparência, No es una apariencia, não é a tintura do vaso, no es la pintura que tiene afuera el vaso, não é o seu cabelo ou a sua roupa, no es tu cabello y no es tu ropa, é o seu coração. es tu corazón. Você não entendeu? Usted no está entendiendo. Vaso que é vaso de Deus Vaso que es vaso de Dios é processado internamente, es procesado internamente, de corpo, de cuerpo, de alma, de alma, de espírito de espíritu e o principal, y lo principal, a essência do seu coração. la esencia de tu corazón. Lamarachuminara. Agua mansa. Eu estou com uma palavra revelada para vocês. Yo vengo con una palabra revelada para usted. O Senhor fala ao meu Y el espírito Señor está hablando a mi que espíritu. vai ter corações aqui Que va a transformados. haber corazones cambiados. A ira, Va a salir la ira. o ódio, Va a salir el a odio. mágoa, Va a salir la o tristeza. rancor, Va a salir el a rencor. falta de perdão. Va a salir la falta de Deus vai perdón. trabalhar sobre a tua história. Deus vai cambiar tua Deus vai história. trabalhar sobre a tua família. Vai cambiar tua Porque família. você passará a ser um vaso de Porque tú vas honra. a pasar a ser un vaso de honra. Chamará subriandaramaraia. Ela mandou que a subinai. O falero olhou para o vaso, El alfarero comenzó a probar el vaso moldou ele. y comenzó a mudarlo. A mão desceu. Metió la mano. É duro a mão de Deus descer dentro da gente. Es dura la mano de Dios cuando está trabajando dentro de la gente. Porque nós passamos processos internos. Porque nosotros pasamos procesos internos. São as nossas guerras internas. Son nuestras guerras internas. Deus quer derramar azeite no vaso. Dios quiere derramar aceite en el vaso. Mas para o vaso receber o azeite, Para que el vaso pueda recibir el ele aceite, tem que receber a mão interna dentro do él vaso. primero tiene que recibir la mano interna dentro del vaso. Todo vaso que é de honra, Todo vaso que es de honra, todo aquele que é chamado, todo aquel que es llamado, todo aquele que é escolhido, todo aquel que es escogido, passa pelos processos tiene que pasar por ese para que proceso. venha receber o vinho, Para que venga a recibir ese vino. para que venha receber o azeite. Para que reciba ese aceite. Deus está falando aqui nesse bairro, Dios está hablando aquí en esta casa. nessa igreja, Esta iglesia que vai se levantar vasos novos, va a levantar vasos nuevos, transformados por Deus, transformados por Dios, capacitados por Deus, capacitados por Dios, empoderado pelo Espírito Santo, empoderado por el porque Espíritu vai Santo. descer o azeite de Deus, Que va a descender el aceite. e o de azeite Dios. não vai El escapar, aceite no se va a porque o derramar. vaso está capacitado para receber. Chamaia.
Somos chamados Somos llamados para ser vasos para ser vasos perfeitos, perfectos, não aos olhos dos homens, no perfectos a los ojos de los hombres, mas sim nos olhos de Deus. pero sí delante de los ojos de Dios. Deus Dios não está olhando no está buscando se você tem a casa si agora, usted tiene una casa ahora, o seu carro agora. si usted tiene un carro ahora. Deus está olhando o vaso interno. Dios está mirando el vaso internamente. Você está preparado para ser um vaso de honra? ¿Usted está preparado para ser un vaso de honra? Se você não está, Si usted no está, o oleiro chegou neste el lugar alfarero acaba de llegar a este lugar e ele vai fazer você de um y vaso. él va a convertirte a ti en un vaso. Ele vai te transformar. Él te va a transformar. Ele vai agir na sua alma. Él va a meterse dentro de tu alma. Ele vai agir no seu Él espírito. se va a meter dentro de tu O Senhor está espíritu. falando assim, igreja. El Señor está hablando así, Se iglesia. permita. Permítase. Se permita. Usted se permite. Porque eu quero trabalhar sobre a tua história. Yo quiero cambiar tu Eu quero historia. trabalhar na sua vida. Yo quiero trabajar en tu Eu vida. quero trazer a salvação na tua Yo quiero casa. traer trabajo a Eu tu quero casa. trazer a libertação da sua Yo quiero família. libertar tu familia. Você vai ser o vaso Usted va a ser un vaso usado na mão de Deus usado por la mano para de Dios fazer a diferença na sua casa, para traer la diferencia en tu para casa, fazer a diferença na sua família, para traer la diferencia en para tu familia. trazer a diferença no seu trabalho. Usted va a hacer un trabajo juntamente con Dios. Você vai ser a diferença por onde você passar, Usted va a hacer la diferencia por donde usted pasa. porque você vai ser um vaso na mão do Porque Senhor. usted va a ser un vaso en la mano Deus del Señor. vai retirar processos em vasos aqui Y hoje. Dios está retirando procesos. Vai en ter vasos. pessoas que vai sair de prova aqui hoje, Hay personas que van a salir diferentes de aquí hoy. porque hoje o Senhor está entrando sobre a tua Porque história. Dios hoy está entrando Você sobre não todo. ficará mais dessa maneira. Usted no se va a quedar de la Deus misma está forma. trazendo uma nova história sobre a tua Dios vida. está haciendo cosas Você nuevas. não vai ser mais vaso de Usted desonra, no va a ser un vaso de vai ser deshonra. um vaso de honra na mão de Deus. Usted va a ser un vaso de honra en Deus la está mano de Dios. trazendo nova história. Dios está cambiando tu historia. Você que crê nessa palavra, Levante la mano y que levanta empiece a a palabra. mão, glorifica, exalta. Chamaiá subriandaramaia. Fique de pé. Póngase de pie. Póngase de pie. Chamará Súria. Você que se sente desonrado, Usted muchas veces se ha sentido deshonrado. se você se sente desonrado, Y si usted se siente deshonrado você se sente que está aí passando processos na sua vida y usted se siente que está pasando por un proceso e en su você vida, não está entendendo, y si usted no está entendiendo, o Senhor fala assim: vem aqui para frente. el Señor está hablando así, pase aquí al frente. Você que está passando por essas situações, Usted que está pasando por que não diferentes está situaciones, compreendendo, que no está muchas veces entendiendo, o Senhor te chama para el frente, Señor te llama para el frente. porque vai ter transformação de vida. Porque aquí va a haber transformación de las vidas. Graças. Senhor aqui, ó. Ele aqui, abre a mão, Senhor. Ven. Levanta la mano. Faz assim com essa mão. Eu não conheço a sua história. Yo no conozco tu historia. Quando eu olhei para você, Cuando yo te vi a ti, o Senhor falou ao meu el espírito: Señor habló a mi espíritu. você é um homem sofrido. Usted es un hombre muy sufrido. Passou muitas dificuldades na vida, Has pasado por muchas dificultades en tu vida, principalmente familiar. principalmente familiares. Você passou muitos processos na sua vida familiar quando você era criança, Usted pasó muchos procesos familiares cuando usted era un niño, em relação ao seu pai, sua mãe, en relación a tu padre y a tu madre. no meio do seu familiar. En medio de tus familiares, O Senhor fala ao meu espírito: el Señor habla a mi espíritu. você é um homem que já sofreu tantas situações. Usted es un hombre que ya ha pasado y ha sufrido por muchas situaciones. Você está de pé pela misericórdia. Tú estás vivo por la misericordia de Dios. Você está de pé por causa da graça. Usted está de pie por causa de la gracia. Você já teve livramentos na sua vida. Usted ha tenido liberaciones en su vida. E o Senhor fala ao meu Y espírito el Señor está hablando a mi espíritu uma palavra una palabra chamada restauração. llamada restauración. Tem coisas que você perdeu sobre a sua história, Hay cosas que tú perdiste en tu vida que você chora até hoje. y tú lloras por esas cosas que has Eu perdido. vejo uma ferida Y yo veo una herida sobre a sua alma, sobre tu alma, mas
o oleiro chegou mas el alfarero llegó sobre a tua vida. sobre tu vida. Existe restauração, Y existe una restauración, existe uma transformação. existe una transformación. O Senhor fala que um dia, Usted no está hablando de un día. o Senhor fala que um dia você El Señor me está hablando que un día usted vai ser um vaso na mão do Senhor. va a ser un vaso en la mano del Señor. Tudo que você sofreu na sua história, Todo lo que has sufrido en tu historia, tudo que você chorou na sua história, todo lo que has llorado en tu historia, Deus ele vai te transformar da água para o vinho. Dios te va a transformar así como transformó el agua en vino. Deus vai usar tudo que você sofreu na sua vida Dios va a usar todo lo que tú has sufrido en tu vida como um remédio para outras como pessoas. un remedio para otras personas. Aonde abundou o pecado, Donde abundó el pecado, superabundou a graça. sobreabundó la gracia. Deus fala ao meu espírito Dios está hablando a mi espíritu que um dia você vai ser um obreiro dessa casa. que un día vas a ser un obrero de esta casa. Deus vai te capacitar, Dios te va a capacitar, vai transformar a tua te va a história, transformar toda tu historia, vai salvar pessoas da sua va a casa. salvar personas de tu casa. Tem salvação na sua casa, Veo salvación en tu casa, tem libertação na tua veo casa, liberación en tu casa, tem transformação na tua veo casa. transformación en tu casa. O Senhor fala ao meu espírito El Señor está hablando a mi que o espíritu fogo do Espírito Santo que el fuego del Espíritu está Santo tocando sobre ti. está tocándote a ti ahora. Recebe esse toque. Recibe ahora este toque. Vocês que estão aqui na frente, Usted que está aquí, póngase la mano en el corazón. coloca a mão no coração. Você vai fechar os seus olhos, Usted va a cerrar sus ojos vai se permitir y usted se va a permitir respirar fundo, respirar profundo, porque existe uma atmosfera porque existe una atmósfera de unção sobre este lugar. de unción sobre este lugar. Hoje o Senhor, Hoy el Señor, Ele quer tocar Él te quiere tocar no mais profundo en lo más profundo do teu ser. de tu ser. O Senhor fala ao meu espírito. El Señor está hablando a mi Tem espíritu pessoas que estão aqui na frente, que hay personas que pasaron aquí al frente sofrem na área sentimental, que están sufriendo mucho en su área sentimental, sofrem na sua vida familiar, están sufriendo en su área familiar, ou até mesmo em todas as áreas. y hay personas aquí que están sufriendo en todas las áreas. Mas Deus hoje Mas Dios hoy quer entrar sobre você. quiere entrar sobre ti. Você passa por processos que você se pergunta: Usted está pasando por proceso y se pregunta, por que eu sofro tanto? ¿por qué yo sufro tanto? Por que eu passo tudo isso? ¿Por qué yo estoy pasando por todo esto? Por que minha vida está assim? ¿Por qué mi vida está así? Você fala: Deus não me escuta, Usted habla, Dios no me escucha, Deus não me ouve. Dios no me oye. Eu oro, Yo oro, eu sou fiel a Deus, yo soy fiel a Dios, eu vou para a igreja, yo voy a la iglesia, mas a minha vida não transforma. pero mi vida no es transformada. Você se pergunta tanto, Usted se pregunta tanto, mas hoje o Senhor fala: mas Dios hoy está hablando. é porque eu quero te trabalhar em você. Es porque yo quiero trabajar en tu vida. Você precisa ser transformado, Usted necesita ser transformado. e a mão do Senhor Y la mano de Dios quer entrar sobre você. quiere entrar sobre ti. Alamara subriandarasi. O Senhor está falando assim ao meu espírito El Señor está hablando hacia mi que espíritu, tem cura interior que hay sanidad interior na sua alma. en tu alma. Se permita, porque eu escuto barulhos, Permítete, porque yo escucho como Sonidos. sonidos. que esse som, Que esos son sonidos, que é o som de transformação, que son sonidos de transformación. eu vejo como se fosse no reino do Espírito, Yo estoy viendo en el reino de los espíritus. você quebrado, Usted está roto, mas Deus mas Dios quer te levantar, te quiere levantar, quer te restaurar, te quiere restaurar, quer te fazer de novo. te quiere hacer de nuevo. Se permita, Si tú te permites Lamara séria, ser tocada, ser tocada, ser tocado. ser tocado, Hoje o Senhor hoy el Señor quer entrar aonde a mão do homem não entra. quiere entrar donde la mano del hombre no puede entrar. Você está tendo essa grande oportunidade, Tú estás teniendo una gran oportunidad, não pelo homem, no por el hombre, mas sim por Jesus. mas sí por Jesús. Imagine se fosse você na cruz, Imagínese si tú tuvieses você delante não de la cruz, suportaria usted no soportaría o processo da cruz. el proceso de la O cruz. seu problema
Tu problema não vai te matar, no te va a matar, mas vai te capacitar mas te va a entregar capacidades aonde você nunca alcançou, a donde tú nunca has podido aonde llegar, você nunca tocou, donde tú nunca has em podido tocar, níveis que você nunca chegou. en lugares donde nunca has llegado. Deus quer transformar você de vaso. Dios quiere transformarte a ti Se como un vaso. permita. Si te permite, Adora o Senhor. Fala o quanto que você ama Ele. adóralo al Señor y dile cuánto tú lo amas. Fala que você ama Jesus. Habla cuánto Fala tú le que amas. você necessita dele. Habla que tú necesitas de Él. Fala com o amor que você tem por Ele. Abre tu boca y comienza a decir el amor que tienes por Él. Respira fundo. Y comienza a respirar profundo. Isso, porque existe atmosfera de Porque transformação. existe una atmósfera de transformación. Chamará subriandará lavácia. Ele me diz que me dará. O Senhor fala ao meu El espírito. Señor está hablando a mi espíritu. Você já teve sofreu bastante na área sentimental. Usted ha sufrido mucho en su área sentimental. Você é um homem sofrido na área sentimental. Usted ha sido un hombre sufrido y herido en el área de los sentimientos. O Senhor fala ao meu El espírito Señor está hablando a mi espíritu que vai quebrar uma maldição na sua vida. que va a quebrar una maldición que hay en tu vida. No seu passado, En tu pasado passou uma pessoa pasó una persona que falou que você não ia ser feliz com ninguém que habló y te maldijo. Tú no vas a ser feliz con nadie e que não seria de ninguém y que tú no vas a conseguir nunca nada e que você seria sozinho. y que solamente estarías siempre solo en tu vida. Mas o Senhor fala Mas el Señor está hablando que vai quebrar que va a quebrar tudo que foi lançado sobre toda você. esa maldición que fue lanzada sobre tu vida. Hoje o Senhor Hoy el Señor está tocando em você. está tocándote a ti. Hoje o Senhor Hoy el Señor fala ao meu espírito. está hablando a mi espíritu. Você é um homem que não era nem para estar vivo. Tú eres un hombre para que no estuvieras vivo. Não era para estar aqui na terra, não. No era para que estuvieses ahorita aquí en la tierra. Você não era para estar aqui. Tú no eras para que estuvieses aquí. Sabe que o Senhor me fala ¿Sabes lo que Dios me está diciendo? que se não fosse a mão dele Sino que si no fuera la mano de Él e uma pessoa que clamasse por você, y una persona que está clamando y orando por ti, você não estaria nem aqui dentro da igreja. usted no estaría ni aquí dentro de esta iglesia. Mas o Senhor fala assim, Mas el Señor está hablando así, que Ele vai te transformar de tal maneira, que Él te va a transformar de tal manera, se você se permitir. solamente si tú te permites. Um dia você vai estar, não sei a data, a hora e o dia, Un día tú vas a estar, pero no sé la fecha ni el día, mas você vai ser um predicador da palavra. pero tú vas a ser un gran predicador de la palabra. Eu tenho um propósito sobre a tua vida. Yo tengo un propósito sobre tu vida. Eu tenho uma transformação sobre a tua vida. Yo tengo una transformación sobre tu vida. Por isso mesmo, Por eso mismo, você usted passa processos. ha pasado por proceso Eu te escolhi y yo te escogí para ser um predicador da palavra. para ser un predicador de la palabra. Hoje Hoy eu te selo, yo te sano, eu selo yo te celo essa chamada. esta llamada. Eu curo as feridas. Yo sano tus heridas. Recebe Recíbela. a cura Recibe la sanidad, interior. la sanidad interior. Póngase la mano en el corazón Para encerrar, para ir terminando. respira fundo vocês, a igreja toda, a mão no coração, respira bem Vuelve a fundo. respirar otra vez con la mano en el corazón. Respira Eu vou profundo. pedir para o Espírito Santo. Y yo voy a pedirle al Espíritu Santo. Não vou colocar a mão. No voy a colocar la mano. É o Espírito Santo que vai tocar em Es você. el Espíritu Santo que lo va a O tocar. poder de Deus está sobre este lugar. El poder de Dios está sobre esta Se casa. você não tiver fé, eu não posso fazer nada. Si usted no tiene fe, yo no puedo hacer nada. O vaso que tem que ser transformado é você. El vaso que tiene que ser É você transformado que tem que usted. sair do processo. Usted es el que tiene que salir del proceso. É Deus que quer trabalhar em você. Es Dios que quiere trabajar en ti. Eu vou pedir para que os cantantes Yo voy a pedir aquí a los fica bem adoradores no mediano, que comiencen adoración. a cantar suavemente, que comiencen a adorar suavemente. mediano. Algo mediano. Isso. Você vai falar de todo o seu coração. Usted va a hablar de todo su corazón. Tudo que você está passando, Todo lo que usted está viviendo, você vai lançar para fora. usted lo va a lanzar para O afuera. que você está passando na sua casa, Lo que tú estás viviendo en tu casa, o que você está passando na sua vida espiritual, lo que usted está viviendo en su vida espiritual, o que você está passando na sua vida sentimental, lo que tú estás viviendo en tu vida você vai sentimental. falar: Senhor, eu não aceito mais isso. Usted va a hablar, Señor, yo no acepto más. Arranca esse vaso de desonra Arranca ese vaso de deshonra de mí e faça de mim um vaso novo. y haz de mí un vaso nuevo. Vai, fala com o Senhor aí agora. Hable ahora con el Señor. Isso, Comience a hablar con Dios. isso.
Isso. Vai falando. Hable. Vai falando. Hable. Vai falando com o Senhor. Hable con Dios. Vai falando. Hable con Dios. Vai falando, porque está descendo unção. Eu estou sentindo fogo. Hable con Dios que está descendiendo una unción. Está descendo fogo. Está descendo fogo. Tem pessoas que vão ficar com os pés quentes. Hay personas que van a comenzar a sentir los pies calientes. Os pés vão ficar calientes por causa do fogo de Deus. Los pies van a comenzar a sentirse calientes. Deus vai começar a tocar no seu coração. Dios comienza a tocar tu corazón. Deus vai tocar sobre a tua alma. Dios está tocando tu alma. Deus vai te curar. Dios te va a sanar A sua alma. tu alma. Se permita. Si tú te permites. Isso, igreja. Eso, iglesia. Isso. Que Deus rompa todo impedimento no reino do Espírito. Que Dios está rompiendo todo impedimento en el reino de los espíritus. Deus está mostrando pessoas angustiadas aqui dentro. Dios me está mostrando y revelando personas Deus está angustiadas. retirando a angústia, Dios está quitando la angustia, preocupação, preocupación, ansiedade, ansiedades, tristeza, tristeza, mágoa angustias sobre a sua vida agora. sobre tu vida ahora. Sejam tocados. Se han tocado. Se concentra, eu vou assoprar e Deus vai tocar em você. Concéntrate, yo voy a soplar y Dios te va a tocar. É o Espírito de Deus vai tocar em você. El Espíritu de Dios te va a tocar. Há quebrantamento de espírito. Viene un quebrantamiento en el Espíritu. Seja tocado Se han tocado. pelo vento do Espírito Se han Santo. tocado por el viento del Espíritu Santo. Se permita, Permítase. se permita Permítase. que os demônios venham sair da sua alma. Permite que los demonios salgan de tu alma. Todo aprisionamento Toda cárcel venha sair da sua vida agora. que te está encarcelando sale de tu vida. Agora, Te suelta. agora, Ahora. agora, Ahora. agora. Ahora. Labarasa makaya nagamandara subriandara maya. Chamanda kaya sai. Sheminara subriandara mandaya. Sejam tocados. Se han tocado. Sejam tocados. Se han tocado. Se abraça agora vocês. Dios te abraza ahora. Se abraça. Abrácese. Dese un abrazo a usted mismo. Abrácese. Abrácese a usted mismo. Habla con ella. Dios está retirando un trauma de la vida de ella. Existe un trauma emocional desde pequeña y Dios está retirándolo de ella. Sé ministrada ahora por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recibe. Você se abraça agora. Já vou terminar. Recibe un abrazo de Dios. Você vai se abraçar. Abrácese. Eu vou fazer um ato profético Yo aqui voy a hacer agora. un acto profético en esta hora. Você vai se abraçar bem forte. Usted se va a abrazar bien fuerte E você vai dar 3 giros y usted va a dar 3 giros. devagar. 3 giros. Devagarzinho, não rápido. No, Devagar. no rápido, no rápido. No Devagar. rápido. Usted va a Devagar. hacerlo lentamente Você vai falar assim: y usted va a hablar así. Senhor, Señor, eu estou fazendo esse ato profético estoy haciendo este acto profético para que o Senhor para que el Señor coloque as suas mãos coloque sus manos para me transformar para que me transforme. da maneira que o faleram. De la manera que yo hablé, Roda o vaso. que Roda o vaso. ahora el vaso Na roda. en la rueda, É assim Deus vai rodar a minha vida. así Dios está dándole la rueda en mi vida. O vaso vai ser transformado. El vaso va a ser transformado. Dá o giro bem devagarzinho e se concentra. Usted por favor permítase y concéntrese E rodando devagarzinho, y de una vuelta lentamente, porque Deus ele vai te como transformar. si estuviera girando la rueda, Exato. porque Dios te va a transformar De um vaso de honra, devagarzinho. en un vaso de honra. De la vuelta lentamente, Devagarzinho para você não ficar tonto. lentamente, E você vai falar: Senhor, y usted va a hablar dando la vuelta lentamente. Usted va a hablar: se transforma a minha vida. Señor, transforma mi vida, Transforma meu ser. transforma mi ser, Faça de um vaso pásame de ser un vaso de honra na sua mão, de honra en tus manos, perfeito e agradável perfecto y agradable aos seus olhos. a tus ojos. Agora você vai se abraçar mais forte Ahora usted se va a dar un abrazo más fuerte e
Fala assim: Senhor, me restaura, Señor, restáurame, me cura, cúrame, me transforma, transfórmame, me capacita capacítame para ser um vaso para ser un vaso nas suas en mãos. tus manos. Não um vaso de pau, No un vaso de madeira, de madera ni de barro, mas sim mas sí un vaso de honra nas suas en mãos. tus manos. Respira fundo, Respira profundo 7 vezes. 7 veces. Aquele que creu Aquellos que creen vai receber a transformação. va a recibir la Vai transformación. ter pessoas aqui Van a haber personas aquí que vão perguntar para você que van a preguntársele para o usted, que aconteceu com você. ¿qué sucedió contigo? Aí você vai falar assim: Y usted va a hablar así: o meu Deus me encontrou. mi Dios